Muito bem, nós estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 11. Instrução dos Espíritos, Cheveru, Bordeaux, 1861. Essa mensagem é sobre o emprego da fortuna. O que a gente faz quando a gente ganha muito, mas muito dinheiro? Mas tem que ser muito. Porque nós não podemos dizer que a maioria, não sei como é que vocês são, a gente tem uma fortuna, pode ser que a gente tenha fortuna de inteligência, fortuna de saúde, tudo isso não será cobrado também, né? Mas a fortuna material, que é o dinheiro, essa será cobrada muitíssimo. Eu comecei com um alerta. O 11 vai nos alertar contra a avidez dos bens materiais. Aquela coisa que quanto mais tem, mais quer ter. Interessante que está na letrinha deitada, mas tem um nome essa letrinha, né? Itálico. É itálico, Carmen. Itálico. A avareza é véspera da mendicidade. Está entre aspas. Quando eu montei essa aula, eu não tinha, assim, aquela consciência bem firme de onde eu tirei isso. Continua, o desejo de servir é o antídoto contra a avareza. Nosso pensamento fica vinculado aos sentimentos. Somos escravo ou senhor de nós mesmos. E eu fiquei encucada. A avareza é véspera da mendicidade. Sabe aquela pessoa avara, mas que não dá nem o palito de fósforo queimado, ele é capaz de guardar, que os outros são os outros, o importante é ele, egoísmo total, né? Então, eu pus assim no Google, esse Google é o máximo, né? No Espiritismo, onde está essa frase? A avareza é véspera da mendicidade, mas na hora, puf, cai barchúteo. Parábolas e ensinos de Jesus. Está aqui. E eu tenho. E a Solange também tem, né, Solange? Então, eu achei de onde eu tirei essa frase. Se vocês quiserem escrever na frente do itálico, Caibar Chúteo, vocês vão saber que essa frase é dele, mas somente aquela que está entre aspas, que o outro foi pensamento meu. Depois, no final do 11, eu vou pedir para Solange me ler um pedacinho dessa parábola que é fabulosa. Gente, o melhor emprego da fortuna. A gente tem que ter um parâmetro, um objetivo, um caminho que nos conduz ao melhor, que é amai-vos uns aos outros. Então, se eu amo, puxa, eu não amo minha filha, eu vou fazer por ela o que ela mais precisa. Eu não amo meu marido, eu vou fazer por ele o que ele mais precisa. Eu não amo os outros 2 filhos? Sim. Então, se a gente ama com esse amor devotado os nossos mais íntimos, esse amor tem que se expandir pelo universo. A gente tem que amar a todos, todos são nossos irmãos. Então, se chegou na nossa frente dificuldades de fulano, de ciclano, a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa em benefício. Nem que for procurar, né, Carol, pessoa para ir buscar donação, donativo, para levar donativo, é uma ajuda. Porque se eu ficar calada, a doação fica lá. Então, qualquer coisinha no sentido de beneficiar o outro é abençoado. Caridade, melhor emprego da fortuna. Caridade, amar uns aos outros, procurar e reerguer sem humilhar. Esse é o segredo.
procurar e reerguer esse indivíduo que caiu sem humilhar. Dar com sabedoria, tanto necessário quanto supérfluo, porque ele vai falar, esse espírito Cheberus vai dizer que até o necessário do rico é muito supérfluo para ele. Ele até pode dar do seu necessário que não vai fazer falta. Então, ele diz que alivia primeiro, porque está em desespero. Depois informa-te. Depois vai atrás. Saber se ele merece, não merece, quais as condições, se é malandro, se não é, o que fazer. A riqueza da inteligência é igual à riqueza do ouro. Devemos ter sabedoria em como espalhar isso. A finalidade, espalhar o tesouro da instrução e do amor. Sempre a gente tem que estar ensinando, mostrando, com boas palavras, com paciência, com calma, trazendo para perto da gente, falando baixinho, ele vai ouvir. Nunca esquecer que sempre somos despenseiros da bondade divina. Espalhando os tesouros do nosso amor, eles vão frutificar. O que é ser despenseiro da bondade divina? A bondade divina nos proporcionou, nessa encarnação, nascermos num lar rico, vamos dizer, temos condições de sobra, podemos construir um hospital, podemos construir uma escola, podemos ajudar quem quer que seja. Agora, se o objetivo for egoísmo por causa do orgulho, eu vou fazer o que interessa para mim. Não me interessa se ele está doente e precisa de hospital, o problema é dele. Se o menino não tem escola, não há escola, o problema é dele. Mais tarde, ele vai ser chamado a atenção pelos espíritos superiores, por quem está tomando conta do que é que ele fez com a fortuna que ele tinha. Por que não ajudou? O conselho, uma palavra, um afeto, valem mais que a esmola. O capital onde devemos depositar nossa riqueza, trazendo grandes interesses, são as boas obras. As boas obras é que vão ser o nosso advogado de defesa no plano espiritual. Já foi falado, né? Já foi dito, e aqui ele vem reforçar mais uma vez o valor da boa vontade para com os mais necessitados. Vamos ler o 11, depois, se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Eu vou pedir para Solange, 11, Solange. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir, senão a tua satisfação pessoal. Tá bom. Obrigada. Zorites, continua. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema
Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade, não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que tua esmola. Espalha ao redor de ti com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses. As boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheveros, Bordeaux, 1861. Eu achei lindo essa palavra, e eles frutificarão. Olha que legal. Não fica esquecido aquilo que a gente faz. E eles frutificarão quando a gente fizer com amor. E aí, ninguém quer comentar nada? Tá tudo bem? Muito bem. Então, espalhe os tesouros do teu amor e eles frutificarão, seja em qualquer situação. Coloque amor sempre na frente. O 12 é a mensagem de um espírito protetor, veio de Cracóvia, 1861. Ô, Carmen, dá Oi. licença. Você não falou que queria que no final do 11 lesse o trecho do Parábolas do Caio Bachuta? Ou é no final do... Oi. Eu falei para você ler, mas na minha cabeça era no final do... Ah, tá. Não, porque você falou no final do 11, né? Por isso que eu estou te cheguei a perguntando. falar, né? Tá bom, Solange. Antes de entrar no 12, a Solange tem o livro de onde eu tirei a avareza e véspera da mendicidade, ou seja, o fator da miséria. Tem um parágrafo final que ele arremata todo a parábola do avarento, o Caibar, né? E a Solange tem no livro, foi ótimo. Então, eu vou pedir, prestem atenção no que a Solange vai ler. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada, curai o enfermo, como se ele fosse vosso irmão ou vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Fazei mais. Comprai livros e aproveitai os momentos de ócio para vos instruir, porque um rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Ilustrai o vosso espírito. Fazei para vós tesouros e celeiros nos céus, onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam, a morte não entra. Lembrai-vos da parábola do avarento, cuja alma, na mesma noite em que fazia castelos no ar,
foi chamada pelo Senhor. Eu achei esse final da parábola muito bom, muito interessante, fechou bem. O rico e ignorante é tanto quanto um asno de sela dourada. Você já pensou? Está cheio por aí, né? Pensa que sabe, são os pseudo-sábios, dão aulas disso e daquilo e não sabem nada, não compreendem nada. Então, muito cuidado. Que nós possamos ser exemplos para essas pessoas. Que eles vejam em nós o que Jesus nos ensinou. Muito cuidado com nossos gestos, nossas palavras, nossas atitudes, pois somos observados. Principalmente por sermos espíritas. Tá? Bom, não é boa isso que ela leu? Ninguém falou nada, hein? Estão pensando, diz a Vivi aqui. Doze. O encarnado, ele é formado de... Bom, na realidade, são 3 corpos, né? O corpo material, o espírito, o perispírito e o espírito. Mas aqui nós vamos colocar o corpo material e o seu espírito. Não tem 2 nuvenzinhas, uma de cada lado? O corpo material. A matéria é absorvente, ela te chama, ela é dominadora, abrangente, só tem olhos para o bem-estar material. Ela te puxa para a rede, te puxa para o sofá, te puxa para comer mais bolo, te puxa para... Sabe, é difícil manter esse domínio em cima dessa vontade que aparece. Então, o indivíduo que diz sim a todas essas tentativas de mostrarem que quem pode mais são eles, é escravo da matéria. E a matéria acaba. Mais cedo ou mais tarde, nós somos finitos, viramos pó. Então, grandes esforços para a satisfação da vaidade e necessidades exageradas. Há pessoas que perdem o sono, pensando em como aplicar o dinheiro, em como fazer aplicações para que renda mais, para que tenha cada vez mais. E eles se acham trabalhadores, grandes trabalhadores, trabalhadores do seu egoísmo. Que no trabalho mesmo, para o próximo, ele não faz nada. Esse é o encarnado que vive sob o jugo da matéria. Mas nós temos o encarnado que vive sob o jugo do espírito, que é eterno. O espírito não acaba nunca. O aperfeiçoamento moral é o que conta na espiritualidade. Nós temos um objetivo no plano espiritual. Nós temos que chegar no grau crístico. Precisa melhorar e adquirir as qualidades morais. Espiritualização deve ser primazia do encarnado. E a gente só consegue adquirir essas qualidades morais aqui, no planeta encarnado, dentro dessa matéria que nos puxa para baixo. Lá em cima a gente aprende. É como se fosse a aulinha aqui. A gente toma conhecimento do que deve ser feito. Aí termina a aula, vai lá, cada um vai para os seus problemas. E muitos esquecem da aula. É mais ou menos por aí. Então, a maioria tem a negligência com cuidados do futuro do espírito e deveres de solidariedade. A gente tem que ter cuidados com o nosso espírito
e deveres com a solidariedade do mundo. Então, esse lado da gente cuidar do nosso espírito, nós estamos fazendo. E todo o livro que vocês lerem sobre o assunto é abençoado, nos vai dando ideias novas, vai dando situações diferentes, situações não. Eu vi que a Andréia colocou o livro dos Espíritos outra vez, achei que tinha parado. Muito bom a gente buscar vídeos, como é que chama o juiz? Agora eu esqueci. São dois... Doutor Paulo, Carmen. Não, sim, doutor Paulo, eu estou falando do outro. É. O outro juiz que também põe umas palestras maravilhosas. Puxa. Doutor Lelis? Não, hã? Haroldo. Marcos. Haroldo Dutra Dias. Ah, do Haroldo. Ah, tá. E o Rossandro. O Rossandro é outro maravilhoso, cada um no seu estilo. Vale a pena, vale a pena. Nos dá assim, sustância para o nosso espírito, para a gente saber como lidar. Tá? Então, vamos ler o número 12. Quem que já lê? Zezé, por favor, começa o 12 e vai passar quantas penas por cúmulo da cegueira é a Ana Paula. E a Zezé vai até aí. 12. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna frequentemente mais do que suficiente. Tá bom, bom. Passa para Ana Paula. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imodelado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, pois, realmente que vos será tido... que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro. Assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo. Seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito e viverá para sempre. Assim, esse Senhor, tão estimado e acariciado, tornou-se vosso tirano. Comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado. Estava aí o objetivo da existência de Deus
que Deus vos havia dado. Nossa, gostei desse final aqui, viu? Você gostou, né? Gostei. O espírito que se fez seu escravo. É isso que Deus quer de nós? Que nós sejamos escravos do dinheiro? Não, Não. de Dinheiro como forma alguma. fala. Eu sempre pensei, sempre ouvi falar também, que os dois devem caminhar juntos, tanto a parte material quanto a parte espiritual, numa prática, se possível, mais próxima ao equilíbrio. E que, é claro, a gente não pode jamais esquecer da parte da caridade, porque é isso que realmente nos ilumina. E vira e mexe, eu lembro de uma expressão que você usou em aula, quando nós tínhamos ainda a aula no ambiente físico, que cada um deve acender a sua própria lanterninha, a sua própria luzinha, porque não vai pegar carona na luz do outro, cada um tem que fazer o seu próprio trabalho. Mas isso foi tão marcante para mim, que olha, vira e mexe eu lembro de você falando disso, que ninguém vai pegar carona na luz do outro. Então, esse trabalho é um trabalho de aceitação, de resignação, de humildade, de caridade, e também, enquanto nós estávamos lendo e falando, é o trabalho da reforma íntima também que a gente se entrega, né? Pelo menos a gente tenta. Muito bom. É bom estudar, né, gente? Muito bom mesmo. O 13, Fenelon. Prestem atenção nas mensagens de Fenelon. Ele é excelente. Mérito proporcional ao sacrifício que se impõe. O homem rico tem o seu livre-arbítrio. Aqui, eu não sei se na folhinha de vocês, essa frase, homem rico, livre-arbítrio, embaixo, gerente dos bens que Deus depositou, tinha que estar dentro de uma nuvem. Está? Se não está, ponham, porque faz parte um com o outro. Por isso que eu não estava entendendo a sequência. O homem rico, faltou essa nuvenzinha. Tem o livre-arbítrio, não tem? Tem. Todo mundo tem. Ele se torna gerente dos bens que Deus depositou. O homem rico se torna gerente dos bens que Deus depositou com ele, para ele. Olha a responsabilidade desse gerente. O gerente não tem que prestar conta para o dono da empresa? Pois é. Ele vai ter que prestar conta do que ele recebeu. Aqui está todo o segredo da história, está aqui nessas duas linhas. Prestará rígida conta do emprego que deu a riqueza. Mau emprego, satisfação pessoal. Bom emprego, resulta um bem a outro. Esse é o bom emprego, quando resulta um bem a outro. Não está escrito isso. A beneficência alivia a miséria, aquieta a fome, preserva do frio, asila o desprotegido, proporciona trabalho, desenvolve a inteligência e dignifica o homem. Sem ser esmola que humilha. Fazer com que o que o outro recebe de você seja como se fosse um trabalho dignificante. Importante é prevenir a miséria. Espera aí, esse negócio de trabalho dignificante, mais ou menos, você está com uma mala de roupa que não usa mais, dos filhos, seu, do marido, sabe que a tua
a tua faxineira, empregada, a tua diarista está necessitada. Ai, ai, ai. Então, há sempre duas maneiras. Ó, estou vendo que você tá com frio, teu filho tá com frio, ó, toma, tudo isso aqui é para você se agasalhar, eu não quero ver você mais. É uma maneira de doar as coisas. A outra maneira é chegar para ela e falar, olha, é o seguinte, eu tenho umas roupas para doar, mas eu não sei para quem doar. Eu vou dar tudo para você e você vai fazer o que você acha melhor, de fazer. Você quer distribuir para quem precisa mais, se te interessa alguma coisa, você fica, faz do teu jeito. Entenderam as duas maneiras? Uma, você se torna amiga. A outra, você impõe, mostrando a miséria dela. Não pode. Ela vai ficar chocada. Uhum. Hã? Importante é prevenir a miséria. Isso é importante. É a missão das grandes fortunas. É proporcionar escolas de profissões, escolas que ensinam a costurar, que ensinam a cozinhar, que ensinam a passar roupa. Porque elas chegam na casa da gente e dizem, eu sei passar. Sabe nada. Faz um fuzuê nas roupas da gente. E haja paciência para ensinar. Então, ela fica me puxando a orelha. Ela está aqui, Viviane. Tem que ser com muita paciência. Com muita paciência. Com certeza, senão perde o fruto. Fonte de água límpida, a fortuna. É fonte de água límpida que derrama fecundidade e bem-estar ao seu redor. É como a multiplicação dos talentos, e que o homem avaro os enterra. Vocês lembram da parábola do talento? Aquele que recebeu 5 e 3, multiplicou os talentos. Aquele que recebeu 2, escondeu na terra. O avaro enterra, escondeu na terra. O outro, gozo da alma. Parábola dos talentos. Bom, está entendido isso aí? Hoje vocês estão muito quietinhas. Ana Paula leu, né? Li. Então é a Ana Carolina, o 13. Ana Carolina, a Ana não lê, né? Marco Antônio também não lê. Então, vai passar para Solange. Eu? Ana Carolina vai até ó vós ricos. 13. Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que ele resulta um bem qualquer para o trem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo de emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem executar, e devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Tá bom. Solange. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam vazio no coração.
vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conhecia os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Fênera. Bonito, né? Muito. A avareza é véspera da mendicidade. O indivíduo muito avaro vai nascer na pobreza total. Aquele que não compreende a dor do próximo vai passar por essa dor. Isso é ação e reação. E aí, meninas, estou estranhando. Tá um frio, é? Ô, Carmen, eu acho essa mensagem do Fênix tão importante, porque se a gente for pensar, na época das parábolas, né, de Jesus, não existia um trabalho efetivamente, né? O pouco que a gente conhece daquela época eram escravos, eram servos, né? Não eram nem escravos, né? Ainda não era nem a questão da... Então, assim, não existia um trabalho, eram os ricos e não tinha nada, né? Então, as pessoas que já eram ricas, então, assim, realmente entrava na questão da esmola e não tinha nada. E à medida que as coisas o tempo foi passando, né? Hoje se tem a questão do trabalho, hoje se tem a questão da remuneração por aquilo que tem. Então, até mesmo o respeito pelo trabalho de cada um, né? É uma forma de você tá distribuindo aquele pouco que você tem. Então, por isso que a esmola ficou como um símbolo de caridade material muito forte. Mas hoje ela é uma parcela mínima. Existem tantas fontes, você vê até a própria condição de dar um desenvolvimento para a pessoa em termos de aprendizado, para que ela possa ter um trabalho digno, né? Porque o pobre mesmo, o que é considerado na miséria, ele é muito difícil de sair disso, porque às vezes ele não tem nem condições de ter um bom trabalho, porque não tem um aprendizado, não tem um estudo que leve, e ainda mais na vida de hoje, que hoje quase tudo é informatizado. A gente vê, pelo menos eu me enquadro nisso, a dificuldade que tem de uma tecnologia mais avançada, de quantas coisas a gente precisa do filho para ajudar, né? E é tão diferente. Hoje tem tantas coisas que é importante a gente estar pensando nessa questão da distribuição das riquezas, né? Eu não acho nem questão de você dar, é questão de justiça, né? De convivência. É difícil da gente, numa época dessa, a gente ainda está discutindo essa questão do direito do outro, né? Da remuneração de um salário, de como que a gente deveria se portar, a gente deveria estar muito mais à frente do tempo já, né? Pelo respeito, pelo amor ao próximo. Então, assim, é infinita as coisas. Aí a gente vê o quanto que a gente ainda está atrasado, que a gente ainda está precisando discutir o que a gente... essa questão material de como que a gente tem que fazer essa distribuição. Do dever que a gente tem de compartilhar isso, né? No mundo que é de todo mundo, né? Estamos convivendo, a Terra
todo mundo ocupa um espaço que é justo. Então, sim, realmente é uma coisa para a gente pensar, né? O quanto que a gente ainda tem que estar melhorando dentro da gente, nos conceitos, nas avaliações que a gente tem. Pois é. E é muito fácil a gente enxergar por que que fulano não faz isso, por que que ciclano não faz aquilo. É fácil a gente enxergar essas coisas, como, por exemplo, um grande empresário de uma firma de grande porte, ele deveria de ter uma creche acoplada a essa firma para acolher os filhos do pessoal que trabalha naquela firma. Porque muitas vezes, muita gente boa que sabe trabalhar não consegue por causa dos filhos. Poderia ter uma pequena escola, poderia ter uma pequena farmácia, poderia ter... É uma ajuda e tanto isso daí. E não vai fazer grande diferença para esse empresário. Então, são coisinhas do dia a dia que se tornam grandes diante de Deus. Essas benesses, essas coisas pensando no próximo. Carmen, sobre isso que você está falando, sobre as grandes empresas e tal terem creches e atendimento aos filhos dos trabalhadores, isso é de lei, né, no Brasil. Eu não sei agora o número que tem que ser, mas eu acompanhei bem isso na Unesp, na época que eu era diretora, e os campos da Unesp foram criando, ao longo dos anos, os CCIs, Centro de Convivência Infantil, para acolher os filhos dos funcionários, né? E isso faz parte da legislação trabalhista. Não foi criado para filhos de alunos, né? Mas depois, mais adiante, quando o número de filhos de funcionários foi diminuindo, porque os funcionários foram envelhecendo e não tendo mais filhos pequenos, aí abriu-se uma porcentagem pequena. Pois isso teve que voltar atrás, porque os mais velhos foram se aposentando e os novos foram chegando com seus filhos pequenos, né? Então, isso até é de lei. E outra coisa que me lembrei, um dia eu vi você e a Neiva conversando sobre, acho que era um trabalho na Vila Itália, não era? Naquela favela, naquela ocupação. Acho que vocês iam levar uns livros. Não teve uma ocasião que vocês fizeram isso? Teve, mas né? Eu não acompanhei de perto. Eu me lembro só que uma vez a Neiva comentou que tinha os livros para levar e até falou que era na favela. Você falou, não, melhor a gente não usar esse termo, né? E eu não acompanhei mais. Agora, a Vila Itália tem aquela ocupação e tem um projeto, que eu li e vi na TV, né, que é uma parceria do Estado, do município e a Fundação Lehman, que eu comentei na aula retrasada. Aliás, foi no mesmo dia que eu comentei aqui sobre aquele empresário, né, que é eu falo, entre aspas, o dono da Ambev, e ele é a Fundação Lehman que está apoiando financeiramente também, né? Então, é um exemplo assim dessa coisa um pouco da distribuição da fortuna, né? É uma empresa muito rica e que se interessa muito pelas coisas da educação, e aquela região lá, o que nós chamamos habitualmente de favela, vai ser urbanizada, né? Porque não tem água corrente, não tem esgoto, não tem nada, vão construir casas, enfim. O projeto é bem bacana. Eu faço votos de que dê muito certo, né? E a escolinha que tem lá, que foi criada por um grupo de jovens, umas moças que criaram e dão aula de reforço e tudo, né? Vai se manter e vai continuar, né? É um trabalho muito bonito. Aí está a questão de usar a inteligência para o bem, né? Claro. Porque quem tem a inteligência, tem a disposição, tem essas qualidades, pode distribuir assim, né, um bem. É um bem riquíssimo isso. Não precisa ser financeiro. De fato, elas até pediram, fizeram, o Diário trouxe lá um celular que a gente podia fazer contato para fazer doações e tudo, né? E nós tivemos gestantes de lá, né, assim, bem carentes e tudo, né? E eu penso até que mora por lá ainda, as duas ainda moram por lá,
né? Então, esse bem pode estar aqui, ó, essa necessidade está aí batendo na nossa porta. Claro. Né? Esses necessitados estão aí, estão lá dando consolador, estão lá pedindo, né? Muitas vezes não só o bem material, né? Mas o apoio. Uma coisa que eu achei bacana, eu até anotei aqui, que era lá no 11 ainda, os conselhos, a afeição, serão mais eficazes do que a esmola. Né? Bom conselho, ajudar a pegar uma direção, de pegar uma direção para alguma coisa de trabalho, né? A gente tem também essas oportunidades. Era isso. Exatamente. Às vezes está batendo na porta, tem gente, né? Muitas vezes nós próprios fechamos os olhos, né? Para não ver. Tem uma mensagem que eu gosto muito do Richard Simonetti, todos os livros dele são excelentes. Essa mensagem do livro A Voz do Monte. Todas têm? Quem não tem? Maria Dalva não tem? Tá. Solange, começa, depois vai passar para as Orites. Desafio da Prosperidade, Richard Simonetti, livro A Voz do Monte. Sendo o progresso material uma das características marcantes do Brasil de hoje, a caminho do Brasil, potência de amanhã, para a realização de seu glorioso destino de pátria do Evangelho, é natural que nos sintamos empolgados ante as promissoras perspectivas de um padrão de vida mais elevado. Zorites. Somos impelidos ao aprimoramento profissional e intelectual a fim de atendermos às exigências de especialização e iniciativa que marcam hoje o competitivo mercado de trabalho, na dinâmica do desenvolvimento. E na proporção em que nos preparamos convenientemente, encontraremos cada vez maior número de portas a se abrirem, acenando-nos com possibilidades mais amplas de melhoria econômica e social. Tá bom, continua? Não, Maria Dalva. O desafio da prosperidade é este: sermos capazes de conter nossos impulsos imediatistas, sermos capazes de não ir longe demais por esses caminhos, multiplicando tantos interesses comerciais, profissionais e sociais, que simplesmente não tenhamos tempo para cultivar o ideal, luz divina que dá significado e objetivo à existência, especialmente aquele que é o maior de todos, o ideal de servir, alicerce sublime das realizações mais nobres do espírito humano. Tá bom, obrigada, Maria José. Sim. Quando o empenho profissional ultrapassa os limites da subsistência digna e do conforto razoável, para converter-se na volúpia de acumular bens materiais. Continua. Quando o automóvel e a casa própria ultrapassam as finalidades de locomoção e abrigo, transformando-se em instrumento de autoafirmação, num regime de disputa pelo carro mais caro ou a residência mais luxuosa. Tá bom, obrigada. Quando Paula, tá bom. Ana Paula. Quando fazemos do lazer uma rotina indispensável e nos habituamos a ver nas horas vazias, passadas em praias, viagens turísticas ou estações balneárias, a melhor maneira de recompor energias ou espairecer. Continua. Quando fazemos tanto no campo material, que simplesmente não temos tempo para cogitar do que não devemos fazer no campo moral. Tá bom. Carol. Quando nos empolgamos tanto pela prosperidade efêmera da terra, que esquecemos o essencial, o aprimoramento de nossa alma.
Então, entramos em ritmo de marca-passo espiritual, adiando indefinidamente as realizações mais nobres, para engrossarmos fileiras de multidões que, inspiradas em tendências inferiores, milenarmente alimentadas e em fraquezas nunca combatidas, fazem da Terra um planeta de expiação e prova. Somente venceremos tal desafio se estivermos dispostos a trabalhar para que os interesses de Deus prosperem conosco, cultivando desprendimento e desejo de servir. Com semelhante empenho, é quase certo que jamais amontoaremos grandes patrimônios materiais, mas viveremos decididamente mais felizes e equilibrados, servindo-nos da riqueza sem nos colocarmos a serviço dela. Poxa vida, servindo-nos da riqueza sem nos colocar a serviço dela. É muito bom. Temos muito que aprender, né? Bom, e assim, vamos agradecer a Jesus por todo esse empenho de estarmos juntas, estudando os conceitos, o que Jesus nos deixou à luz da doutrina dos Espíritos, que Ele nos abençoe e que possamos estar aqui de novo na próxima segunda-feira.